Estamos chegando com o Cara a Cara com BG deste sábado. Vamos falar de uma história bonita, uma história de vida, na cultura, no comércio de Natal. Vamos falar com Joãozinho Santana, produtor cultural, amigo de Simonal e um dos criadores e um dos mantenedores do sucesso das cestas de Natal São Cristóvão. Joãozinho, satisfação recebê-lo. Satisfação é minha, Bruno. Prazer estar aqui. Joãozinho, você é natalense, potiguar, natalense. Sou. Nasceu praticamente dentro do comércio, porque seu pai já estava na labuta. Como foi sua infância? Olha, o meu pai chegou da Bahia, militar, né? E depois que ele saiu do Exército, ele colocou um local no mercado da Cidade Alta. E ali tudo começou. Isso que ano era, João? Eu não era nascido. Era nos né? anos 40, nos anos 50 já? Depois dos anos 50, né? Anos 50. Porque a empresa que meu pai fundou foi 16 de 1 de 48. Né? Já na Cidade Alta? Já na Cidade Alta. Já não era mais na Ribeira. O comércio já estava 20% Já estava na Cidade Alta, né? Então, seu pai participou daquele incêndio do mercado ali e presenciou tudo? Exatamente, né? Eu era muito pequeno, né? Mas os meus irmãos estiveram presentes naquele incêndio, naquele sábado doloroso. Para quem não sabe, não era vivo, não se recorda, o mercado de Natal era onde é o Banco do Brasil, hoje no centro da cidade. O prefeito da cidade era Guinelo Alves e pegou fogo tudo. De repente. De repente, de noite para dia, amanheceu tudo no chão e esse incêndio marcou a história do Natal, não é isso? E ali, quando meu pai, por ser honesto, ele deram um crédito para ele. Porque ele perdeu tudo. Perdeu tudo e no lugar dele pagar, o novo foi pagar o velho. E daí as dificuldades chegaram. Não é? E depois meu pai saiu ali do centro da cidade, onde é o Banco do Brasil hoje, foi para Vigário Bartolomeu. Que é ali próximo, né? Ali fundou o primeiro supermercado de Natal. Era ali perto do Banco Nordeste, não era? Vizinho do Banco Nordeste. Foi acolhido pela maçonaria, apesar que meu pai não era maçom, ninguém da nossa família é maçom, mas a maçonaria acolheu meu pai, dando todo esse apoio necessário. E ali foi onde surgiu o supermercado São Cristóvão. São Cristóvão. Que você manteve até um dia desse, não é até isso? o dia 13 de janeiro de 2013. Quer dizer, mais de 50 anos aí. 54 anos, se E não no me engano. mesmo local. No mesmo né, local. Aliás, 46 anos, no mesmo local. Que era atrás ali, do lado do Banco Nordeste. Do Banco do Brasil. Hoje, com os atacados, hoje com os grandes supermercados, é impossível você se manter. E quando é que você resolveu ser comerciante, Joãozinho? Olha, primeiro, eu quando saí do Exército, né, eu coloquei um posto de gasolina. E esse posto de gasolina, Shell, aonde eu fiz um grande movimento com uma bomba com um posto de 2 bombas. O maior fornecedor de venda de gasolina era os Flor. Não é? E eu, com 2 bombas, cheguei a uma galonagem de 150 mil litros. Quer dizer, ali na Alexandrina de Alencar, Onde era o Camana. que hoje é um prédio em construção. Então, veja bem. Quer dizer, o Camana ali antes foi um posto de gasolina? Um posto de gasolina. Veja bem, tudo é uma história. Eu patrocinava o programa de Carlos Alberto, no rádio. E através desse programa, movimentou todo, porque Natal só ia praticamente até Hermes da Fonseca. Não é? E até Guararapes, né? Até Guararapes, até ali. Era corrente, a primeira corrente. Então, eu busquei, através dos táxis, um abastecimento muito grande. Guararapes é onde hoje é o milho. É o milho. Então, é uma história gozada, porque, digamos, eu me aproximei dos táxis, não é? Das construtoras, e aí tive uma grande venda. Mas, infelizmente... Ali não era o Alecrim Futebol Clube, não? Aí era o Alecrim e o posto que era arrendado a mim. E depois foi vendido para o Camana e eu tive que acabar. E depois o Camana vendeu esse prédio que está em construção. Está em construção. Então, a história... Então você encerrou o posto porque venderam o terreno. Vendeu o terreno. Aí eu fui para São Paulo. Quando eu vendi o posto, eu fui trabalhar em São Paulo. Né? Aí fui trabalhar na TV Tupi. Né? E aí foi quando eu me aproximei de Valdir, de Simonal. Valdir Soriano. Valdir Soriano. Porque eu conheci Valdir aqui em Natal. Quer dizer que sua proximidade com os cantores, você virou amigo de vários cantores, foi lá em São Paulo, na Tupi? Praticamente, porque eu ficava na produção, né, de alguns programas, mas mais próximo a Simonal.
Simonal você conheceu em São Paulo, então? Não, eu conheci Simonal aqui em Natal com 14 anos. Com o Seu Talão Vale um Milhão. O que era isso? Era um prêmio que o governo dava e trouxe Seu Simonal... Talão Vale um Milhão? Um milhão. No Juvenal Lamartine, Simonal veio para cantar no show. E eu imitava Simonal com o cabelo cortado igual a ele, né? Quer dizer, você era fã de Simonal? Fã de Simonal. Por que eu era fã de Simonal? Porque eu fui comprar um disco de Roberto Carlos na Almar Medeiros, que era na Rio Branco, e não tinha Roberto Carlos, tinha Simonal. E eu vi. E os dois surgiram praticamente na mesma época. Na mesma época. Ali em meados dos anos 60. É. E veja bem, eu quando fui trabalhar, quando eu fui servir o Exército, eu fiquei responsável pela programação musical do Terceiro Beck. E ali eu fazia uma apresentação de... Um playlist. Sabe, então, a partir dali é uma coisa de Deus. Simonal, famoso, me deu a um menino um telefone da casa dele. E depois a gente ficou se comunicando, e depois veio a queda de Simonal. Mas espera aí, antes de falar da queda de Simonal, Simonal foi ao estrelato. Foi. Simonal ganhou um programa de televisão, que passou do Ibope do programa da Jovem Guarda, que era apresentado por Roberto Erasmo e Vanderlei, depois Roberto saiu. E Simonal conseguiu ter mais audiência, ganhou festivais e virou um dos maiores nomes da música brasileira. O que foi que aconteceu com o Simonal? Ele caguetou mesmo, Joãozinho? Não, veja bem. Porque Simonal caiu na ditadura. Caiu. Porque veja bem o seguinte, Simonal montou uma empresa e o seu público vai poder entender que após os dois sócios de Simonal, que era sócio Simonal, João Carlos Magaldi e Carlito Maia, esses dois homens que trabalhavam com Simonal foram trabalhar na Rede Globo. Simonal, quando voltou da Copa do Mundo, de 70, ele, quando chegou em casa, os telefones tocando, era o banco cobrando dele. A dívida da empresa dele, Simonal Comunicações. E aí, ele ficou louco. Aí, então, Miele disse que tinha um amigo que trabalhava Carlos Miele. Trabalhava no DOPS, e ele teve a infelicidade de pegar esse cara do DOPS e pegar o contador em casa, no carro de Simonal, tem esse detalhe, com o motorista de Simonal, e levou para o escritório de Simonal. E aí, no escritório, não pôde adquirir dele a confissão, porque o contador não roubou Simonal. O contador é inocente. E aí, claro, evidentemente, ele foi agredido, não é? Mas o cara do DOPS foi atrás de Simonal por quê? Não, Simonal, Miele, preste atenção, Miele indicou esse cara do DOPS. Para prestar um serviço a Simonal. Para Simonal. E aí, ele orientou para pegar o contador em casa, no carro do Simonal, com o motorista de Simonal. Para dar uma averiguada na situação. É a situação. E aí, não pôde acontecer lá, levaram para o DOPS. E lá machucaram o cara. O contador. O contador. O cara, quando chegou em casa, foi dar parte de Simonal na Polícia Civil. Quer dizer que tudo partiu, porque Simonal chegou, se viu desesperado na situação financeira e quis averiguar o que estava acontecendo. Justamente isso. Miele indicou um investigador, o investigador chegou no escritório de Bolsonaro, deu imprensa no contador, não foi suficiente, levaram lá para o DOPS. Para o DOPS. Passaram no pau de arara. Aí o que Aí o contador abriu o bocão. Não, ele não falou a verdade, porque ele não roubou. Não foi o contador que roubou Simonal. Mas o contador disse que levou, foi torturado. Ele que, não, foi ele que ele assumiu a culpa, o contador. Assumiu a culpa pela operação. Pelo terrorismo. Pela operação. E quando a Polícia Civil tomou conhecimento da situação, chamou Simonal. E chamou o pessoal, esse cara do DOPS. Ele mentiu, dizendo que Simonal disse que o contador era terrorista. Conclusão. E aí a mídia tomou conhecimento e falaram que Simonal fazia parte do sistema da ditadura. Por isso que Simonal virou amigo da ditadura. Mas preste atenção, isso eu tive mês passado, uns 2 meses com Caetano Veloso. E Caetano, esquerda, sempre defendeu Simonal. Por quê? Porque ele sabe que Simonal é inocente, foi inocente, certo? A história depois inocentou o Simonal, mas ele passou foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas veja bem... Simonal veio morar aqui em Natal. Morou comigo aqui em Natal. Não é? Como é que Simonal veio morar com você? Você virou amigo dele? Virei amigo dele, eu me hospedava na casa... Ele quebrou literalmente? Eu me hospedava na casa de Simonal. Eu peguei um auge também no apartamento de Simonal. Não peguei em Morumbi, peguei no meu apartamento. E ficamos amigos. Toda a família, Tereza, de Patrícia,
de Max, de Simoninha, eram amigos. Né? Então, o pessoal fala que Simonal, papai adotou Simonal. Né? Simonal vinha para Natal, eu digo sempre que Natal acolheu Simonal, não foi João Santana. Né? Pelada. Quantos anos Simonal morou aqui? Uns 7, 8 anos. Quer dizer que ele Indo passou... e vindo, a gente vendia os shows, e cada show que eu vendia era uma dificuldade, Bruno, porque as pessoas ameaçavam. Você ficou agenciando ele? Fiquei, porque ele não tinha empresário, ele não tinha um amigo, não tinha ninguém. E aí eu comecei a fazer um trabalho para tentar aproximar Simonal de alguns artistas. E eu tive muita dificuldade. Eu procurei Chico Buarque várias vezes. Não é? Porta fechada. Porta fechada. E quem me ajudou muito também foi Chicanísio. Tem várias pessoas que me ajudaram a aproximação. E ele morava na sua casa, né, João? Morava comigo na minha casa. Tinha uma suíte para ele. Digamos, nessa época ele estava separado, né? Estava, sim. Porque Tereza... Isso já foi nos anos 80, né, Foi João? 80. Porque veja bem o seguinte, quando Simonal morava comigo, ele gravou o primeiro comercial da Cesta de Natal São Cristóvão. Porque muitas vezes as pessoas dizem que eu ajudei Simonal, mas até hoje a Cesta de Natal São Cristóvão, esse título, deu o presente que você gostaria de ganhar, foi Simonal que criou. Antes da gente falar do início da Sexta São Cristóvão, teve um capítulo muito importante de Simonal, que talvez tenha sido a volta dele para a mídia cultural, para o reconhecimento de quem foi ele, que foi aquele show que você organizou aqui na Natal em 1993. 93. Que você trouxe vários artistas 27 de fora. artistas num dia só. 27 artistas? Num dia só. Foi uma coisa magnífica, coisa abençoado por Deus. Porque eu conversava com Jassa, que é o cabeleireiro de Silva Santos, para fazer um trabalho de Simonal em São Paulo. Ele falou, pô, não dá para fazer, é um lugar pequeno. E aí, o Agnaldo Timóteo, era deputado federal na época, disse, João, vamos fazer uma coisa grandiosa, vamos tentar fazer em Natal. Como é que vai fazer em Natal, trazer um monte de artistas? Uma logística horrível. Né? E aí, fui para a casa do ex-governador Zé Agripino, não é? Ele me recebeu junto com o Aguinaldo. Na mesma hora, Zé Agripino ligou para Canhedo, na hora. Wagner Canhedo da VASP. Da VASP. E ele conseguiu todas as passagens do show. Uma coisa magnífica, não é? 15 mil pessoas. E além de você ter enchido, foi no Machadinho, não foi isso? Não, foi no Espaço do Papa, né? No Papódromo. Além de você ter colocado a lotação máxima, ter conseguido trazer grandes artistas, você conseguiu uma mídia impressionante. Foi um show que no Brasil todo teve repercussão. Silvio e Santos, deu um lucro para Simonal, né? Deu, mas... Silvio Santos participou em quê? Anunciando a nível nacional a chamada do show. Foi a primeira vez que a Globo se uniu a todos os canais de televisões locais, anunciando o show. Bruno, era greve em Natal, de ônibus. Eu, Miele, Giliardi e Benito de Paula, a gente foi para o sindicato. Acabamos a greve. Né? E depois de todo o sucesso... Fizeram apelo ao sindicato, apelo por causa do show de Simonal. Show de Simonal. E, pasme você, depois que nós tivemos o dinheiro na conta de Simonal, o acordo que eu fiz com o Simonal, o dinheiro era na conta dele, do Banco Nacional, em São Paulo, mas ele só podia mexer através da minha autorização junto ao gerente do banco. Uma coisa amigável, né? Porque se ele chegasse lá... Porque ele tinha muitas dívidas, né? Tinha. E aí o que aconteceu? Em dezembro, 22 de dezembro, chegou uma liminar judicial bloqueando todo o dinheiro de Simonal. O recurso do lucro do show? Foi, sim. Por quê? Porque pelo um dívida do apartamento dele no Rio de Janeiro. Levou todo o dinheiro de Simonal. Esse homem ficou louco, ficou doido. Que situação dramática. Então foi uma história muito delicada da vida. Vamos fazer o seguinte, segura aí, porque na volta do intervalo a gente vai continuar narrando a vida de João Santana com Simonal, com outros artistas e falar da Sexta de Natal São Cristóvão. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com o Joãozinho Santana. Joãozinho, a justiça levou todo o dinheiro de Simonal fica louco, volta para a estaca zero. E como é que... Aí vem os problemas de saúde dele também, né? A bebida... Ele virou alcoólatra, né? Bebida. E, segunda pergunta, para a gente fazer um paralelo. Roberto Carlos
Tinha ciúme ou era amigo de... Amigo, Era fofoca, então? é fofoca, amigo, amigo. Eu nunca tive uma convivência com o Roberto Carlos. Eu tinha com o escritório dele. Eu mandei um fax para o escritório pedindo ajuda. Roberto pagou 6 meses de alimentação e de medicamentos para De Simonal. Simonal. Pelé ajudou muito a Simonal. Muita gente ajudou a Simonal. Quem não ajudou? Quem bateu com a cara na porta que vocês esperavam que ajudasse? Olha, Porque, veja só, o Wilson Simonal é um dos maiores cantores que esse país já produziu. Veja a dramaticidade da vida de Simonal. Ficou conhecido, caiu a carreira porque tinha virado cagueta. Depois, não tinha mais dinheiro para nada, nem tinha mídia. Depois veio morar em Natal de favor. Quando ganhou dinheiro, a justiça leva por causa das dívidas. E apartamento. Ficou dependendo dos amigos para viver. Porque, preste atenção, esse título de dedo duro foi muito forte. E eu comecei a lutar, a correr, para provar a inocência de Simonal. E foi você que, né? E foi eu. Eu dei entrada no Conselho Federal da OAB. A OAB está em moda hoje, né? E a OAB inocentou Simonal por 82 votos. Então foi muito sério, porque quando eu cheguei em Brasília para dar entrada na documentação, os membros da OAB achavam que Simonal realmente era um dedo duro. E não conseguiu, fez uma pesquisa e não conseguiu provar nada contra Simonal. Ele morreu em 2002. Em 2000. Demorando com álcool, mas a carreira dele estava voltando. Ele começou a ter mídia de volta. Mas Simonal passou 3 meses entubado. Ele não cantava mais. Nós fizemos um show em São Paulo com Elza, Emílio, Sérgio Reis, e eles encerravam o show, e na hora dele encerrar, a voz dele não saiu. E quando ele chegou em casa, foi o fim de Simonal, foi isso. É o jogador de futebol que o joelho não dá mais para jogar, era a voz dele. Então, o que aconteceu? Veio a depressão, veio o alcoolismo, veio a tristeza, o desprezo total da vida. E eu tentei fazer muito por Simonal para ele sair dessa situação. Você fez. Você acha que a história hoje, com esse filme, que segundo quem viu, diz que é belíssimo filme, dramático, forte, mas que resgata um pouco da história dele, do sucesso que os filhos dele fazem, hoje o Max e o Simoninha, você acha que a história hoje está reconhecendo quem foi Simonal? Não, porque eu sempre digo, vamos fazer uma história como destruir o Simonal. Esse papo que eu tive com o Caetano há 2 meses atrás, ele falando, João, país tropical, para o público poder entender que hoje ainda tem uma discriminação ao negro, hoje ainda tem uma censura ao negro. Qualquer pessoa que é negro aqui nesse país é discriminado. Eu tenho um padre que celebra comigo uma missa, quando é ele, que ele é crioulo, é preto, algumas pessoas não vão falar, não vão. Entende? Ainda existe. Vocês notam isso? Essa história de dizer que não tem discriminação no país, tem sim. Não vamos dizer que não tem, tem. Então, eu tentei lutar muito contra essa história de dedo duro. Então, o Caetano disse, quem fez País Tropical? Jorge Benjó. Quem levou a culpa? Simonal. Moro num país tropical abençoado por Deus. Porque quando Simonal estourou, falaram que ele fazia ilusão à ditadura. Este é um país de futebol de quem é? Milton Nascimento. Então, não foi Simonal. Então, foi fácil discriminar Simonal. Agora, eu seria leviano dizer aqui, num programa de tanta audiência, que foi partido. Não, pessoas ligadas ao partido. Porque, digamos, me encontrei com Lula, ex-presidente Lula, e Zé Disseu na Bahia, foi uma farra. Entende? Foi uma farra. Aqui em Natal, o presidente da Fundação Zé Augusto sempre ajudou a Simonal, Mineiro ajudou a Simonal, dando apoio. Não foi partido. Agora, Simonal teve a infelicidade de os 2 sócios dele para a Globo, João Carlos Magaldi e Carlito Maia. Carlito Maia que virou um famosíssimo, um grande executivo. A estrela do PT foi criado pelo publicitário Carlito Maia. E aí, a amizade de Carlito Maia e João Carlos Magaldi conseguiu fechar as portas. Bruno, um dia eu peguei o avião, eu fui para me encontrar com Ronaldo Bosco e Antônio Carlos Jobim. O João Carlos Magaldi não me recebeu. Quer dizer, Jobim recebeu, mas João Carlos, o maestro foi lá, ele não recebeu, não tenho um assunto com vocês. Então, mas tem uma pessoa responsável pela queda de Simonal. Um cidadão chamado Francisco Buarque de Holanda.
Não é Chico Buarque, é Francisco Buarque de Holanda. Porque Não é o cantor. não é o cantor, é a pessoa que trabalhava com o Simonal no bastidor. Outro também que prejudicou o Simonal, Jô Soares. Porque o Jô era empregado de Simonal. Olha aí o que Joãozinho Santana está falando. Entende? Ele que viveu com o Simonal durante muitos anos, o Simonal morou na casa dele, acusando aí, botando grande parte da responsabilidade que o Simonal passou em Chico Buarque e Jô Soares. Agora, hoje, ninguém praticamente conhece Chico Buarque. Mas eu não posso deixar de considerar, eu que pesquiso música, eu que gosto de música, que ele é um poeta. Não é? Agora, Simonal brincava muito com ele. Olha, o menino dos olhos azuis, o avô morreu, o negócio parou aí. Existia. O Mug, um bonecozinho, foi criado por Chico Buarque. Então, era uma história muito bonita de Roberto, Erasmo, Simonal, Chico, todo aquele pessoal. Infelizmente, houve esse boato, porque foi um caso policial, não foi um caso ideológico. Entende? Zé Disseu, quando viu, ô negão, lá em Salvador, negão, tá fumando aquele charuto, aí Lula, ô Zé, Simonal é Simonal, tá pegando todas as louras. Então, era um carinho que o pessoal tinha por Simonal. Entende? Joãozinho. Então, esse rótulo ainda vai ter que terminar. Eu, Bruno, Comissão da Verdade, eu peguei um avião e fui conversar com a Comissão da Verdade. Quando eu mostrei as provas, todas, eles se levantaram e foram embora. Aí eu dei entrada no Ministério da Justiça. Passou 6 anos para considerar que Simonal era inocente. E agora, o Ministério... Ele ganhou alguma indenização, Joãozinho? A viúva vai ganhar agora. Porque Simonal foi impedido de exercer sua atividade nesse país. Aqui em Natal, um jornalista deu uma nota muito forte. Amanhã canta na Casa da Música Popular Brasileira o Wilson Simonal. Negro, dedo duro igual a ele, não chega nem perto de lá. Quem foi o jornalista que fez isso? Pelo amor de Deus. Hoje ele está fora da mídia. Outra coisa, Sérgio Cabral perseguiu muito Simonal. O pai do ex-governador. Ziraldo, Jaguar, Enfio. Foi muita gente ligado para destruir. Um negro, porque o filme fala... Simonal não tinha 2 Mercedes, tinha 3 Mercedes. Ele era vaidoso, né? Vaidoso. Jogou muito dinheiro fora, jogou, esbanjou muito. Jogou, claro, sem dúvida. Demonstrou isso para toda a classe artística que estava podendo, comprando carrões, mulherões. Agora, teve muita gente que ajudou Simonal. Muita gente mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Você hoje tem contato com a família dele, Joãozinho? Constantemente. Constantemente. Os filhos reconhecem o seu papel, claro, sem são dúvida. amigos da sua família? Eu quero deixar bem claro que eu fiz... Não, você fez porque quis, porque mas eu estou falando de questão de gratidão. Sim, sim. Eu fico hospedado na casa de Tereza quando eu vou para São Paulo. Então, a pessoa tem muito carinho. Agora, não se pode toda hora eu falar com Simoninha algo. Meu filho passou 8 anos trabalhando com Simoninha, na S de Samba. Então, é uma amizade muito bonita. Tem coisas que divergem. Vamos falar da Sexta de São Cristóvão. Procede que a São Cristóvão nasceu porque seu pai viajou e ganhou... Joilson. Joilson é seu tio, era? Meu irmão. Seu irmão. Meu irmão. E comprou uma cesta de Natal Colombo, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro foi. E quando ele foi para o Rio e estava demorando muito. E ele passou pela Confeitaria Colombo, viu uma cesta e comprou... Que eram famosíssimos. Famosa, comprou 2 cestas. Uma ele trouxe para meu pai e o outro entregou a Gilson de Marpas. Né? Era o dono de Marpas. E todos os 2 se emocionaram. Ele disse que olha, vai dar certo. E quem fundou as cestas de Natal São Cristóvão foi Joilson Santana, não foi Seu eu. irmão. Entende? Porque hoje... Então, vocês resolveram, dali vocês tiveram o tino que pegaria? Sim. E já vai com quantos anos, Joãozinho? 55 anos. Porque tem um detalhe, a empresa Cesta de Natal São Cristóvão, por uma questão de herdeiro, acabou. Agora, temos a marca Cesta de Natal São Cristóvão. Essa marca, a gente negocia a venda das cestas através dela. Agora, eu fiquei com a marca Cesta de Natal São Cristóvão com a patente da cesta. Agora, a empresa em si, Cesta de Natal São Cristóvão, foi... Hoje é outra razão social. É outra razão social, foi liquidada. Eu não faço mas parte. A cesta de Natal São Cristóvão para o público está no mercado há 55 anos. 55 anos. Quantas cestas de Natal você, por exemplo, vendeu ano passado? Olha, foi bastante. Todos os anos, Bruno, quanto maior a crise, maior a venda das cestas. Mas para a gente, nossos telespectadores aí, você passa o ano trabalhando nisso, Joãozinho? O ano trabalhando, sim.
a nossa cesta é Você feita... começa a comprar os produtos, o Não, planejamento. não. A embalagem de si a gente começa em fevereiro. Vem de Minas, não é? Porque é muita cesta, então é artesanal. Você vendeu o quê? 20 mil cestas, por exemplo? Não, eu digo a você que é bastante, né? Antigamente, eu vendia para alguns estados. Hoje é tudo consumido em Natal. no Rio Graças Grande do a Norte. Deus. Porque, veja bem, você não compra uma cesta para você compra para dar. Deu para a cesta que você gostaria de ganhar. E aí a cesta que a gente faz na administração, se você comprar a mais simples ou a mais sofisticada, a qualidade não cai. Então, é uma Os cesta... clientes se mantêm, são os mesmos. Por exemplo, você tem clientes há 50 anos aí, empresas. Gilson de Marpas Continua cliente. continua cliente. Apesar que a empresa dele... Mas Venderam. ele compra para si. Tem um detalhe, o crescimento da cesta de Natal é grande porque quando você recebe a cesta, você fica satisfeito e você começa a dar e aquela pessoa que recebe começa a comprar. Então, é um ciclo dessa forma. Você ainda continua gostando da cultura, continua em contato com os cantores, com os artistas. Uma vez eu trouxe Benedito de Paula para Natal, você chegou lá no hotel, ele lhe recebeu, foi uma festa danada. Bruno, as pessoas que estão me vendo aqui hoje na televisão, imagina que eu mudei totalmente hoje a minha vida, né? Hoje, eu sou irmão franciscano. Quando é que essa missão entrou na sua vida? Quantos anos? Foi numa queda que eu estive na minha vida, né? E Deus me resgatou, porque Ele só resgatou as pessoas caídas, né? E depois Ele me deu alguns dons, que hoje a gente... Há quantos anos foi essa queda, Joãozinho? Há 25 anos. Então, de lá para cá, você botou o joelho no chão? Mudei a minha vida, porque quando a gente quer mudar de vida, se muda de vida. Então, hoje, eu tenho um trabalho espiritual dentro da Igreja Católica, sou católico, né? E vai Me muito... chama de missionário, né? Eu sou irmão, né? Sou irmão franciscano. Não sou padre nem frade, mas uso um hábito por ser devoto a São Francisco. E os dons que Deus me deu, muitos padres não têm. Então, nós hoje estamos na Capela do SIC, hoje na FASEX, onde eu fui acolhido pelo professor Zé Maria, uma capela grande, dá quase 1000 pessoas. E enche, Joãozinho? Quase 1000 pessoas, não é? É bastante, porque a nossa missa demora 3 a 4 horas. E não demora. Nós que expulsamos pessoas para fechar a faculdade. Então, gente, o Joãozinho Santana que nós estamos falando é o irmão João Santana. Porque as pessoas às vezes não falam muito bem, digamos, não imagina que eu fui empresário. Eu só não trabalhei com o Roberto Carlos. Você trabalhou com quem? Vamos lá. Eu trabalhei com o Jorge Ben, com a Aguinalda, ainda Tem contato com o Aguinaldo ainda? constantemente. Falou com ele depois desse plano de saúde, Joãozinho? Falei sim. Benedito de Paula também, né? Benedito de Paula, Valdic, Giliardi. Giliardi, você é amigo pessoal, né? Sou. Ele chegou a semana passada aqui, gravamos já o novo comercial e voltou para São Paulo. É o irmão que eu tenho, né? Mas tem Ângela Maria, né? Calbi Peixoto chegou a trabalhar com Calbi Calbi, Neguinho da Beija-Flor, né? E muita gente, Adriana, Renato, entendeu? Muita gente. Joãozinho, eu queria lhe dizer da satisfação de recebê-lo. Você é uma pessoa que eu quero muito bem. Eu sei disso. Me acompanha, torce por mim. A gente discute um pouco. Mas eu discuto com todo mundo, né? Não, mas veja bem, quando a gente discute é porque a gente gosta da Claro, pessoa. claro, Né? no intuito de ajudar. E às vezes você me dá um puxão de orelha, eu dou um puxão de orelha em você, não é? O BG é complicado. Porque a gente que se gosta. Né? Mas eu queria dizer da satisfação de recebê-lo e levar um pouco para quem nos assiste, mostrar quem é Joãozinho Santana. Eu agradeço pelo espaço, pelo carinho que vocês têm e essa casa aqui também. Essa casa... Você foi próximo a Carlos Alberto, né? Muito, e com Miriam, não é? Então eu sou muito acolhido por essa casa aqui. Eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui nessa casa. Valeu, Joãozinho. Vamos abraço. embora. O sábado é longo, gente. Um abraço a todos e voltamos semana que vem.